Meus queridos, com muita alegria, mais uma escola bíblica dominical, mais um domingo na presença do Senhor. Que bom, daqueles irmãos amados que não gostam de perder esse trabalho da igreja, que é de suma importância, que é a escola bíblica dominical. Estava conversando com o irmão, acho que foi com o irmão Altamir esses dias, ele que ele é aluno da escola dominical há mais de 50 anos, né, Nenê? 60 anos que ele vem aqui nessa escola dominical. Glória a Deus. É um trabalho de suma importância. Ontem eu fui fazer uma visita a uma família que nasceu um bebezinho esses dias. Ela falou: pastor, quero apresentar meu filho, mas eu queria, se o senhor não importasse, eu apresentar na escola dominical. Eu entendi o pensamento dela. Ela ama tanto a escola que ela quer que esse menino já enterre um umbigo aqui na escola, né? Isso é muito importante. Meus irmãos, nós queremos dar boas-vindas também aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube. O assunto que nós vamos estudar hoje, ele é um assunto muito profundo e muito importante, porque ele eu estava pensando em dizer para os irmãos que ele é uma doutrina basilar da igreja, basilar da nossa fé. Não existe verdadeiro evangelho sem que esteja fundamentado na doutrina da encarnação, isto é, Deus se tornou homem para salvar a humanidade. É um assunto que ele não vamos dizer assim, avivalístico, né, do pastor ir pregando, não. É uma manhã de ensino para nós aprendermos estes fundamentos da palavra do Senhor. O título da lição é a encarnação do verbo. Essa palavra verbo aqui refere-se à pessoa do Senhor Jesus. Então nós vamos de forma pausada, vamos de forma cuidadosa, vamos procurar não sair do conteúdo da lição, né, para nós aprendermos bastante esta manhã. O texto áureo, ele faz a declaração importantíssima para todo o conteúdo que nós vamos aprender. O texto áureo, quer dizer, áureo, texto importante, o texto que é brilhante aqui dentro, chave dentro da lição e o verbo se fez carne. E fez o quê? E habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, negar a sua historicidade não sustenta. Ninguém consegue provar e negar que Jesus veio em carne, por causa das testemunhas, por causa da história, por causa dos fatos acontecidos, por causa das pessoas que tiveram contato direto com ele, como nós vamos aprender nesse dia com a ajuda do Espírito Santo de Deus. A leitura, aquela proposta, a leitura diária, aquela que deve ser feita na segunda, na terça, até o sábado. Primeiro, Lucas capítulo 2, 40 e o 52, trata do desenvolvimento físico, intelectual e espiritual de Jesus. Aí, Lucas já mostra que Jesus teve crescimento físico, né? Que Jesus teve crescimento espiritual e que Jesus teve crescimento intelectual. As três áreas da vida do homem, né? Que ele cresceu fisicamente, ele cresceu espiritualmente e ele cresceu de forma intelectual, de inteligência, né? Na terça-feira, Romanos 1:3 diz que o Filho de Deus nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Por que descendência de Davi? Porque da família de Davi nasceu Jesus. Por que da carne? Porque Maria era da descendência de Jesus. Então a parte humana de Jesus era da descendência de Davi. Quem está comigo até aqui, diga amém. Quem está acompanhando. Na quarta-feira, Romanos 8:3 diz: Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne. Eu gosto muito de falar isso, já falei centenas de vezes. Olha aqui para minha mão.
Quando Deus foi fazer o homem, é repetitivo, mas não tem problema. Quando Deus foi fazer o homem, o que o pastor Jânio gosta de dizer? Que ele pegou no barro e amassou o barro, não é isso? Quando ele foi fazer Adão, pegou o barro e amassou o barro. Quando ele foi fazer. Quando o homem pecou e ele foi salvar o homem, ele não pegou no barro, ele entrou no barro. Entendeu? Por que ele entrou no barro? Ele se tornou homem. Aí entra Gênesis 3,15. Da semente da mulher, não do homem, da semente da mulher nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente. Entendeu? Então essa é a primeira promessa, primeiro assunto do nascimento do Messias. Então Jesus, Deus enviou o seu filho à semelhança da carne. Aí uma outra coisa que eu gosto de falar, que está no livro que eu indico qualquer pessoa ler, que é Jesus, o Deus que nos conhece pelo nome, de Max Lucado, que ele vai falando sobre essa natureza de Jesus, e a certa altura ele diz que, olha aqui para minha mão, no Antigo Testamento Jesus deu a sua palavra, deu a lei, deu sacerdote, deu profeta, deu juiz. No Antigo Testamento Deus deu isso, lei, palavra, Deus deu sua voz. Mas no Novo Testamento Deus se deu a si mesmo. Não, eu acho que vocês não entenderam, porque eu esperava um amém. Deus se deu a si mesmo, isto é, Deus se manifesta em homem, né? Deus se torna homem. Fico pensando a Maria pegando Deus no braço, né? Pegando o Criador no braço, é um negócio interessantíssimo, né? Isso é Romanos 8,3. Agora, na quinta-feira, Filipenses 2, 5 a 8, Jesus se fez semelhante ao homem. Esse semelhante ao homem aqui, na escrita, eu estou na lição, né? Porque eu estou só nesses primeiros pontos aqui. O que Paulo registrou é o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. O que é aniquilar aqui? Despojou-se da forma de Deus, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Irmãos, eu gosto da seguinte frase, pastor Alexandre: que Deus teve um filho sem pecado, mas não teve um filho sem sofrimento. Então, tudo que eu passo e que você passa, Jesus passou. Por isso que o escritor aos Hebreus disse em capítulo 4, do 14 ao 16, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Aleluia. Agora tem um versículo na Bíblia, pastor Gerson, que a gente precisa explicar ele. No livro de Hebreus, diz que Jesus foi aperfeiçoado. Mas peraí, se ele não tinha pecado, por que ele foi aperfeiçoado? Esse aperfeiçoado aqui não tem a ver com perfeição no questão de santidade. Ele foi aperfeiçoado no treinamento do sofrimento, aquilo que o homem passava. Amém, irmãos? É lindo esse negócio, né? Tudo bem, então ele tornou-se a semelhança do homem, só que tem um detalhe: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Todos os deuses do mundo, irmãos, Maomé, Buda, Kardec, todos os criadores das religiões, um dia vai ter que dobrar o joelho diante do trono do juízo final e vai ter que confessar que, olha só aqui para mim, não deixa a sua mente passear não, olha isso aqui, vai ter que dobrar o joelho diante do Senhor e dizer: Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos senhores.
Aleluia. Por isso que eu acho que não precisa nem de mandar ninguém dar glória a Deus, porque só a sua palavra já nos provoca na adoração. A lição de hoje ela é totalmente cristológica e cristocêntrica. E é o assunto que eu mais amo, falar desse Cristo glorioso. Esse é na quinta. Na sexta, 1 de Timóteo 3,16 diz que o próprio Deus se manifestou em carne. Então, como nós vamos aprender na lição, os docetistas, que eram aqueles que defendiam que Jesus tinha um corpo espiritual só, mas ele não sentia dor, era uma figura, entendeu? Era como se fosse um monstrinho que não sentia dor, que não tinha nada que nós temos, né? Só aqui os docetistas já caem pelo chão, porque Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que ele se manifestou em carne, foi justificado em espírito, manifestou em carne. E visto pelos homens, pregado entre os gentios, recebido em cima na glória. Esse é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Assim como tem João 3,16, tem 1 de Timóteo 3,16, que encaixa, né? Em hora dessa eu quero pregar sobre isso novamente. No livro de... acerca do sofrimento, é ele que aprendeu, Hebreus 5,8 fala que ele aprendeu sobre o sofrimento. Muito bem. Hebreus 4,15, no sábado, diz que Jesus participou da natureza humana, mas viveu sem pecado entre os homens. Olha bem, participou da natureza humana, mas viveu sem pecado entre os homens. Esse está contido no nosso credo, né? Naquilo que cremos. Vamos para o comentário da lição, porque à medida que formos falando, nós vamos aplicando o ensinamento para provar a divindade de Jesus e a sua humanidade. Deixa eu só falar com os irmãos uma coisa aqui a título de introdução. Alguém poderia falar: pastor, por que a gente precisa estudar isso hoje? Negócio de docetismo, negócio desses homens que tentaram negar a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, dizer que Jesus não foi homem. Se esses homens já morreram, se eles viveram há 1000 e tantos anos atrás, por que a gente tem que estudar sobre hoje? Você sabe por quê? Porque heresia tem duas coisas. A heresia, ela tem um movimento cíclico. O que é um movimento cíclico? De vez em quando ele aparece, entendeu? Quem pegou? É um movimento cíclico, de vez em quando ele aparece. Passa uma onda, daí a pouco aparece de novo. Mas ele não tem um movimento só cíclico, ele tem um movimento centrípetas. O que é isso? É que ele circula voltando no mesmo lugar. Entendeu isso? Centrípeta, ele faz isso aqui, mas ele volta na mesma base, tentando trazer aquilo que era do passado para dentro de hoje. Irmãos, eu vou me preparar para isso esses dias, porque eu quero falar com isso aqui numa terça-feira. Com o advento das redes sociais, a gente está vendo muita coisa fora, não é? Antigamente você via só aqui. Mas eu não sei se os irmãos viram tanto de cultos na internet, pessoas falando línguas, revelando, uns cultos com as pessoas com uns batuques, umas roupas azuis, roupas amarelas, rodando, tal e tal. E tem muita gente, irmão, que fica curtindo essas coisas, acompanhando isso. Isso não tem nada de Deus não, irmão. Se mostrar uma Bíblia, uma lição da escola dominical para esse povo, eles correm, eles saem correndo, porque eles gostam disso, desses troços que chamam a atenção. Mas sentar aqui para aprender um negócio que nós estamos aprendendo hoje, eles não aprendem não. Não senta não, entendeu? É igual quem não gosta de trabalhar, mostra uma carteira de trabalho para ele sente arrepio e entra em depressão. A pessoa, o cara quer emprego, mas não quer serviço. Mostra uma carteira de trabalho para ele. Estou sentindo mal, vou para o PAN. Assim que são esse povo herege. Você mostra a Bíblia para eles, entendeu? O que eles fazem? Eles vazam, você está entendendo? Porque não gosta de ser confrontado. E evangelho não precisa ficar aqui rodando e dando golpe de Kung Fu com roupa não sei o que, com kipá na cabeça. Isso é coisa de culto pagão para lá, irmão. O nosso negócio é sentado aqui e ouvir a palavra de Deus, sem nenhum escândalo, é disciplinado, é de forma que nós possamos absorver o que nós estamos aprendendo. É isso que eu trabalho em cima disso, entendeu? E eu quero me preparar, mostrar esses troços para os irmãos, para a gente, abrir o olho, para não seguir esses troços de vento de doutrina. Entendeu? Porque lá na igreja o pessoal é muito alegre, larga para lá, não é isso hoje. Introdução. Vamos começar a apologética cristã. O que é apologética?
Presta atenção. Apologética vem da palavra apologia, que tem a ver com defesa da fé. Isso aqui é defender a fé. Vamos começar a apologética, a defesa da fé cristológica, no presente trimestre, com o tema a encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, isto é, o mesmo João que procura mostrar que Jesus é Deus de forma absoluta, ele se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Deixa eu falar um negocinho com vocês, e o que eu vou falar está na lição. Mateus mostrou Jesus como rei, foi escrito para os judeus, e Jesus é leão. Marcos, Jesus é servo, foi escrito para os romanos cristãos. Lucas, Jesus é o homem perfeito, foi escrito para os gregos. Agora, presta atenção numa coisa. Mateus começou descrevendo a genealogia de Jesus, de Abraão até José. Jesus, filho de Abraão, e ele vai até José, marido de Maria. Lucas começa com Maria e com José e termina com Adão. Olha que interessante. Mateus começa de Abraão, vai até José. Lucas começa de José, vai até Adão, na genealogia. E João? João começa com ele no céu. No princípio era o verbo. Aleluia. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aleluia. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Só que o que me encanta aqui em João, aqui eu me empolguei, Alexandre, quando eu vi isso aqui, viu, pastores? O que me encanta em João, que João não preocupou em mostrar só Jesus como Deus, não. A Bíblia diz lá em o Evangelho de João, capítulo 13, que ele encostou assim a cabeça no peito de Jesus, mostrando que ele era homem também. E quando eu abro a minha Bíblia e você abre a sua, já vou ler até para adiantar, na primeira epístola de João, presta atenção, primeira epístola de João, capítulo 1, olha que versículo profundo, 1 de João 1:1, deixa eu ler, você só presta atenção. O que era desde o princípio, quer dizer, falou lá dele da criação. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos também tocaram nele. Meu Deus do céu. Então João é peça fundamental para provar que Jesus é Deus, porque ele mostra Jesus como na eternidade, no princípio era o verbo, mas ele mostra também que a gente viu e a gente tocou nele. Só João já derrubaria aqui. Mostra ele na eternidade e mostra ele sentado do lado dele, comendo pão. Aleluia. E mostra um outro negócio que eu estava lembrando quando eu estava estudando a lição, que Jesus estava cansado. Como é que você imagina Jesus cansado? Como homem, assentou para descansar na beira do poço de Jacó, cansado e com sede. Hein? Cansado, com sede, com fome. Aleluia. Porque ele se tornou o que eu sou. Aleluia. Você tem coragem de glorificar esse Cristo esta manhã? Quando você está triste, ele diz assim: eu já senti o que você sente, meu filho. Quando você está com vontade, desanimado, cansado, ele fala: fica tranquilo que eu vou te ajudar, porque eu já senti o que você sente. Quando você é abandonado, ele fala: fica tranquilo porque já me abandonaram também. É desse jeito. Mas vamos caminhar mais um cadiquinho, como diz o mineiro, não é verdade? Temos bastante gente nos acompanhando já, Marquinhos. Temos um bom grupo, né? Graças a Deus, aleluia. Vamos lá.
Ponto 1, heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é docetismo? É a pergunta, porque a palavra-chave da lição de combate e da defesa apologética nesta manhã é docetismo. O que o docetismo prega? O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico, humano. Eles dizem que a sua humanidade era simplesmente uma aparência. Ele era como um fantasma. Foi a verdade, irmão. É como se ele chegasse aqui, sentasse perto de nós e comesse alguma coisa, mas aquilo não era verdade. Era um espírito que, como um fantasma, não era gente, não sentia. Então isso chocaria que na cruz ele não teria sentido dor. Então ele morreu, mas não sentiu dor, porque ele era um espírito em forma de um fantasma, né? Vocês lembram quando tinha lobisomem antigamente? Eles falavam tal de lobisomem, né? Eu nunca vi, mas eles falavam que tinha na volta do rio, na volta da pedra e tal, pareciam uns monstros, um negócio assim, tal. Não. Jesus se fez homem, habitou entre nós, bebeu água, comeu pão, deitou para dormir, oh glória, aleluia. Teve necessidade fisiológica, precisou de ir no banheiro. Jesus teve tudo que, entendeu? É isso mesmo, vai lá. O que os docetas ensinam, não sei se é docetas ou docetas, mas tá bom, está mais para docetas, né? Docetismo, tá. Eles falam sobre Jesus. Os seguidores desta heresia ensinavam muitas coisas fora das escrituras e contrárias à palavra de Deus. Quem está comigo acompanhando a lição, vocês sabem onde eu estou aí, né? O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes, Jesus teve amigos, Zacarias e Isabel, que era primo de Maria e eram amigos de Jesus. Lucas 1,5. José e Maria, olha para você ver, mostrando a humanidade. Vizinhos, primos, pastores que visitaram Jesus, viram, aleluia. Simeão e Ana, pegou ele no braço, Simeão. Irmão, não, imagina esse tal de Simeão, irmão, esse velhinho, lá no templo, aleluia. Olha aqui para mim. Quando Maria e José chegaram e botaram esse menino na mão de Simeão para apresentar ele no templo, imagina comigo, quando Simeão pegou esse menininho, que privilégio, irmão. Por quê? Porque eles eram apresentados, porque primeiro fazia a cirurgia da fimose, né, que é a circuncisão, e depois apresentava ele no templo. Quando Simeão pegou esse menino, meu Deus, o texto diz que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Meu Jesus, e fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. Irmão, olha que privilégio desse homem. Deus revelou para ele, o Espírito Santo revelou para ele que você não vai morrer enquanto você não vê o Cristo. Imagina um Cristo de promessa de 2000 anos atrás, ele esperando para ver. E ele falou, posso sentir uma dorzinha no peito, pode sentir uma queimaçãozinha aqui, uma dorzinha assim, pode sentir uma tontura, mas morrer antes de ver ele, não vejo não, não morro não. Está na Bíblia isso aí ou não está? Porque o Espírito Santo revelou para ele que ele não ia morrer enquanto ele não visse. Daí a pouco, num dia normal de culto, de reunião, chega lá no templo em Jerusalém quem? Um casalinho. Que casalinho é esse? José, Maria, carregando nos braços um menininho. O texto diz, aleluia, verso 27 de Lucas 2, e pelo Espírito foi ao templo. Presta atenção que se ele era cheio do Espírito Santo, ele era dirigido pelo Espírito Santo. Aqui está dizendo que o Espírito Santo levou ele no templo. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, e ele então o tomou nos seus braços e louvou a Deus e disse, Senhor, agora Senhor, eu posso morrer em paz,
segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram aqui, ó. Eu estou com a salvação na mão. Irmão, crente que não vibra com tem desse, eu aconselharia você a aceitar Jesus de novo. Se você não está sentindo nada nessa escola dominical aqui, você não está salvo. Não é possível, irmão, um trem desse aqui. O salvo sente um negócio desse aqui. O Simeão pegou o menininho na mão e falou: posso morrer. Por quê? Porque eu peguei agora aqui, ó, a salvação na minha mão. A salvação está aqui. E ele falou assim: a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Esse menino dará maçu e cala. Esse menino que eu estou pegando na mão aqui, ó, ele é luz para nações e é para honrar a nação de Israel. Meu Jesus dos crentes. É maravilhoso isso aqui. Aí, eles vêm dizer que ele não... E isso sem contar o relato sagrado da infância de Jesus, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. O menino tinha 12 anos, foram em Jerusalém como era de costume. Os meninos foram embora, o Zé mais a Maria foi embora. Quando chegaram na estrada, olhou para trás e falou: Maria, cadê Jesus? Aí a Maria falou: você que sabe, ué. Você que está cuidando dele aí no lugar de pai, você que sabe onde ele está. Não, ele não está não, procura aí, cadê Jesus? Jesus, perderam Jesus, esqueceram, voltaram lá no templo. Quando chegaram lá, cadê o Jesus? Dando aula. Para quem, irmão? Para os fariseus, para os cabeção, para os inteligentes, para os doutores, tudo Jesus explicando para ele, ó, é assim, é assim, é assim. A revelação do céu na vida de Jesus, e Jesus dando aula. Não sei, eu acho que ele estava dando aula em grego ou em hebraico, talvez em hebraico, porque era a língua original de Israel, né? Ou no aramaico, e não sei, só sei que o negócio estava pegando, né? Estava explicando lá direitinho. Aí esse cardoso, esse menino com 12 anos dando aula para mestre, né? Com quem que esse menino aprendeu esse negócio? Aí Jesus podia dizer: tudo que eu ensino na realidade nem é de mim mesmo, eu recebi isso, foi do Pai. E tem um detalhe: o Espírito do Senhor Jeová também está sobre mim, né? Aleluia, porque Isaías 61 tinha promessa, não é verdade? Tinha promessa. Muito bem, agora o ponto 3. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas, isto é, os cabeças da heresia, negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Não, ele não vem em carne. Esse tal de Cerinto, esse cidadão aí, negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava também que o corpo dele era um corpo como se fosse um fantasma. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo. O que é esse gnosticismo? Gnosis vem de conhecimento, de mente, que dizia que Jesus era só a parte espiritual, mas larga para lá, não é isso, não é bem isso, vamos continuar aqui. Dizia que Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana, mas era só uma aparência, não sentia dor, não sentia fome, não sentia sede. Larga para lá esse povo. Esse tal de Marcião é outro herege que negava ser Jesus verdadeiramente humano. Mas quanto ao seu corpo, não se sabe a sua opinião. Dele era apenas uma aparência ou uma substância etérea. O que é uma substância etérea? Elevada, divina, celestial. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até o lugar que ele nasceu, em Belém da Judéia. Fala a época que ele nasceu, que era no reinado de César Augusto, imperador romano. E a Bíblia fala também sobre o corpo físico de Jesus. João capítulo 2, versículo 21. Oi?
isso aí, pastor Alexandre. O próprio ato deles ir lá para tirar o corpo de Jesus da cruz e enterrar é uma prova de que ele era literalmente carne, tinha literalmente carne. João 2,21, só para reforçar, diz assim: mas ele falava do templo que era do seu corpo. Sabe por que isso? Porque um dia eu estava mostrando para Jesus o templo e tal. Jesus falou: ó, eu derrubo esse templo e reedifico ele em 3 dias. O que está escrito em João 2,20? Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás ele em três dias? Jesus falou: não, aqui ó, eu estou falando desse corpo aqui ó. Não, vou explicar que eu acho que você não pegou. Tinha um templo em Jerusalém. Jesus deu uma olhada e falou o seguinte: esse templo aí eu reedifico, ou melhor, esse templo, se derrubar ele, eu reedifico em 3 dias. Demorou 46 anos para reedificar ele. Por que você está falando que reedifica em 3 dias? Aí Jesus falou: não, vocês estão pensando nesse templo aí, eu estou falando desse templo aqui ó, que vai morrer na sexta, sábado e no domingo eu vou reedificar ele. Isto é, eu vou ressuscitar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos caminhar, vamos lá. Agora 2.2 da nossa lição: a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Presta atenção nessa palavra corporeidade, porque ela é interessante, né? O nosso corpo, ele é composto, né, de espírito, alma e corpo. Nós, seres humanos, espírito, alma e corpo. Essa corporeidade é essa parte que aparece, né? Quer dizer, a parte espiritual linkada a essa parte física, né? Uma pessoa, como morre, ele vai ser sepultado porque o espírito e a alma saiu, então o corpo não tem movimento. Isso quer dizer que o que dá movimento ao corpo é a presença da alma e do espírito, porque o Senhor assoprou nas narinas do homem e deu o fôlego de vida, entendeu? O fôlego de vida. Então essa corporeidade de Jesus, isto é, eu não estou falando do Espírito Santo e nem do Pai, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, e Espírito não tem corpo. Eu não estou falando de corporeidade do Espírito Santo, eu estou falando de corporeidade de Jesus, porque dos 3, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o único que se tornou forma física, humana, foi Jesus. O Espírito Santo e o Pai, não. Ok? Amém, irmãos? Está claro? Então vamos lá. O único que tomou forma humana. O que é? Aí o escritor, o comentarista, o pastor Ezequias Soares, ele agora diz assim: ponto 1, o que era desde o... Vamos lá, 1, 2, 3. O que era desde o... O que era desde o princípio. Vamos lá. Deixa eu só limpar a garganta aqui. O que era desde o princípio. João 1:1. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são denominados de evangelhos sinóticos. Vocês sabem por que essa palavra sinótico, não sabe? O que é sinótico? Alguém responde para mim. Que olha na mesma visão, por isso é sinótico. Quando você vai comprar um óculos, você vai onde? Em uma ótica, porque ótica tem a ver com visão. Então é sinótico, isto é, que olha na mesma ótica, na mesma visão. Os evangelhos de Mateus, Marcos e João e Lucas são evangelhos sinóticos, que olham na mesma visão. O evangelho de João não é sinótico, é um evangelho teológico, né? Porque ele mostra mais a divindade de Jesus, como eu falei. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente. Eu achei isso aqui interessante. Eles mostram Jesus por fora, mas o evangelho de João revela-o interiormente. Porque uma coisa, vou falar um negócio bonito aqui, é Jesus na história. Outra coisa é o Jesus da história. Jesus na história conta lá a história para ele lá, tal, mas o Jesus da história é o Jesus Deus, o centro, né, da história. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão o que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o Verbo. Isso significa que o Verbo já existia mesmo antes da criação.
Vou repetir, Jesus já existia antes da criação. É por isso que em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19, 20, 21, diz assim: portanto, não foi com coisas corruptíveis que fomos comprados, resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que foi conhecido antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8, foram lançados no lago de fogo aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus, como homem, nasceu há 2000 e poucos anos atrás. Como Deus, ele não nasceu, ele é incriado. Ele é o Pai da eternidade. Vou repetir, ele é o Pai da eternidade. É conhecido o crente que ama Jesus, eu sei como é que é. Pode-se dizer que o evangelho desde o princípio. Veja bem, isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. Mas João nunca perde de vista o verbo que se fez carne. Ele mostra que ele é antes da criação, mas mostra que ele se fez carne. Eu acho interessante o evangelho de João, irmãos, que é o único evangelho que mostra várias vezes a afirmação eu sou. E essa afirmação eu sou, ela é um negócio tão profundo, porque ela está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 10, 11, 12 e 13, quando Moisés perguntou para o Senhor: como é que o Senhor chama mesmo? Lembra o que ele respondeu? Eu sou o que sou. No Novo Testamento João está dizendo, Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o bom pastor, aleluia, eu sou a porta. Aí Jesus falou assim, eu acho graça de Jesus, tem hora, Abraão viu o meu dia e ficou muito feliz. Sabe quantos anos antes de Jesus Abraão tinha vivido? Aproximadamente 1800 anos. O Jesus falou assim, o Abraão viu o meu dia e ficou tão feliz. Aí o pessoal ficou louco, falou assim, esse camarada não tem 50 anos, como é que ele viu? Abraão viu o dia dele. Aí Jesus disse, não, é porque antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, já que a gente está empolgado, eu estou todo arrepiado aqui, irmão. Não sei se tem mais um crente arrepiado além de mim aqui. Eu queria que você abrisse sua Biblinha aí, capítulo 3 do Evangelho de João. João, capítulo 3, versículo de número... João 3, vai para mim, vai para a Bíblia, procura a Bíblia aí. Nós temos alguns minutos ali ainda. Já estamos falando a 40, mas nós temos alguns ainda. Glória a Deus. Quem achou João 3? Amém? Coloca os seus olhos para mim no versículo de número... Deixa eu ver aqui. No versículo de número 12, fazendo favor. O que está escrito aí? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? O que está escrito no versículo 13? Leia comigo, 1, 2, 3. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Espera aí. Aqui dá para pirar o cabeção, como diz o hino mundo. Jesus falou assim, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem. Esse está aqui conversando com você, ó. Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do homem que desceu do céu, que sou eu. Só que a última frase do versículo está escrito o seguinte, o Filho do homem que está no céu. Mas Jesus estava onde? Jesus estava junto com seus discípulos. Como é que ele falou que ele estava no céu? Como homem ele estava na terra, como Deus ele estava no céu. Agora coloca os seus olhos em João capítulo 17, versículo de número... João capítulo 17, versículo de número 11. João 17, o 10 e o 11, vai lá, cadê sua Bíblia?
João 17, 10 e 11. O 17, 10 diz assim: e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Agora olha o que Jesus falou no 11. Pai, né? Eu já não estou mais no mundo. Mas como assim? Ele estava conversando ali com os discípulos ali. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. Jesus falou: eu já não estou mais no mundo. E ele estava conversando com os seus discípulos. Como homem, ele estava ali, mas como Deus... Irmãos, esse é lindo demais, esse é profundo demais. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos voltar para a nossa lição. Ele que habitou entre nós. E você sabe que ele é antes da fundação do mundo? Não foi só porque João, esse João primo de Jesus, falou, não, né? Você sabe que o João primo de Jesus, o Batista, também falou, né? Ou não? Quem lembra disso? Esse João evangelista falou que ele já era antes da fundação do mundo. Mas o João, o primo de Jesus, também falou isso. Em João capítulo 1, versículo 15, o João disse assim, o João Batista, não o João evangelista. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Não dá para não chorar e glorificar a Deus com um troço desse, não. Quando João foi apresentar ele assim e falar com ele assim: olha para mim, o João está batizando lá nas águas, e Jesus apareceu lá. João está batizando lá uma jararaca, uma cascavel, né, uma raça de víboras. Pega uma cascavel e tchum, pega uma jararaca, é raça de víbora, né? Tchum, batizando. Daí a pouco apareceu um lá no meio e veio andando. Aí eu imagino o João fazendo assim, ó. Eu estou batizando aqui a jararaca e cascavel, estou vendo ali um cordeiro. Aí o João apontou o dedo e falou: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele chegando aí, ó. Aí o que o João falou? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabe o que João falou em João 2,30? Em João 1,30, este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque era primeiro do que eu. Por isso que eu falo que você tem que vir na escola dominical. O que você está aprendendo aqui, você não aprende em banco de faculdade. Não vai querer sair pregando por aí fora sem saber esses princípios elementares, não. Tem que conhecer divindade de Jesus, doutrina do Espírito Santo, doutrina do Pai, para saber, porque senão a sua doutrina, você vai pregar um monte de coisa e depois você não vai ter fundamentação. Porque aqui é divindade, é Deus se tornando homem, encarnação. Vamos lá. A reafirmação apostólica. Primeiro foi a afirmação de João, agora a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma a introdução do seu evangelho: o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Irmãos, as mãos tocaram a palavra. Isto quer dizer que a palavra se fez carne. Isso pode parecer até uma redundância, porque João falou: vimos com os nossos olhos. Se é com os olhos, é porque já viu, né? Mas João está reafirmando de forma tão concisa, tão firme, dizendo: a gente viu com os olhos. Não foi um vulto, não. A gente contemplou mesmo isso aqui. Quem está comigo até aqui, diga amém. Isso pode parecer redundância, vimos com os olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que conviveram com ele. Irmão, se eu vivesse no tempo de Jesus, de vez em quando eu dou uma empurradinha num do outro e passar a mão na barra do vestido dele. Aí, não tem esses cantores famosos, até gente famosa aí no mundo, que o cara falou: rapaz, não vou nem lavar minha mão. E me cumprimentou e pegou na minha mão. Não vou lavar a mão não, que eu preguei na mão de uma pessoa conhecida. Nem vou trocar essa roupa aqui que eu encostei nele. Imagina tocar em Jesus.
A mulher do fluxo de sangue falou: tô lá. Quando ela tocou, o sangue parou. 12 anos. Aleluia, 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 aleluia. Agora, sabe o que eu estava pensando quando estava estudando isso aqui? A Bíblia diz que os pais não levavam os meninos para chegar com os menininhos perto de Jesus. Você lembra o que o pessoal, os discípulos falavam? Senhor, manda tirar essa meninada daqui. O que Jesus falou? Não, traz esses meninos, deixa eles vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. E a Bíblia diz que o Senhor o abençoou. Ah, irmão, se eu tivesse jeito de pegar um menino meu e sentar ele no colo de Jesus. Você já pensou um menininho que sentou no colo de Jesus? Meu Deus do céu. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Onde que eu parei? Ele pôde ser tocado pelos aqueles que conviveram com ele. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona como um acontecimento passado, porque no credo apostólico tem o quê? Que ele foi visto por Pôncio Pilatos. É prova de que até o Pilatos, que não tinha nada a ver com Jesus, no sentido de segui-lo, o credo apostólico diz que o Pôncio Pilatos teve que confirmar e viu ele, entendeu? Prova de que ele existiu. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem que existiu na história. Logo, o Senhor Jesus não pode também ser alguém, não pôde também, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história e não uma figura ilustrativa, ok? Terceiro ponto, uma crença herética, quer dizer, a ver com heresia, né? Porque o próprio Jesus também lá, não sei se os irmãos lembram, em Lucas 24, 39, Jesus falou: vocês estão falando aí negócio de espírito, que eu sou espírito. O espírito não tem corpo. E Jesus falou: e eu tenho, entendeu? Então vocês estão achando que eu sou só espírito? Não, o espírito não tem corpo, eu tenho. Quando ele foi celebrar a ceia, lá em Mateus 26, este é o meu corpo, este é o meu sangue, entendeu? Prefigurando, né, físico. Vamos lá. Mesmo Tomé não crendo, ele falou: toca aqui, Tomé. Essa semana a gente ouviu falar sobre Tomé. A gente critica muito Tomé, mas você sabe que é bom ter uns Tomézinhos? Porque tem pessoa que vai acreditando em tudo. É bom de vez em quando alguém dar uma questionada. Peraí, não, estranho, tal. Então ele também prestou. Não precisa falar muito mal dele não, que ele fez parte, né? E ele fez uma das declarações mais lindas da Bíblia. Ele disse assim: Senhor meu e Deus meu. Ele chamou Senhor Jesus de Kyrios e chamou Jesus de Adonai, de Senhor, usando o termo do grego Kyrios, que quer dizer Senhor, e Adonai, que é Senhor do Antigo Testamento. Interessante isso aqui, a fala de Tomé. É profundo. Muito bem. João viveu seus últimos dias, é aqui que eu estou, não? João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o doceta, quer dizer, o que defendia essa questão do docetismo, que Jesus não tinha corpo literal. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, os escritos do apóstolo João, o Evangelho e as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do 1º século, a partir do ano 90. Nessa época, esse docetismo, essa ideia de que Jesus não tinha corpo literal, já estava difundida entre os cristãos. Por isso o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Aí o João pegou firme, né? Pegou firme. Alguém aqui já teve experiência de orar expulsando o demônio e mandar o demônio falar que Jesus é Deus? Você já viu alguém? Eu já tive experiência de expulsar demônio e falar: declara que Jesus é Deus. Ele não declara, porque o diabo não declara que Jesus é Deus, porque ele quer negar essa existência corporal de Jesus, né? E não precisa dele declarar, nós estamos declarando que ele é Deus. Amém? Veja a gravidade desta heresia, pois se Jesus não teve corpo físico, ele também não morreu, e se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança na salvação. Porque
Por esta razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas, os expoentes de tal crença, que são chamados de quê? De enganadores, na 2 de João, versículo de número 7. Olha aqui, eu vou voltar aqui em 1 de Coríntios 15, do 1 ao 3, 17, 18, diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem vão ressuscitar. Porque, veja bem, irmãos, o que Paulo segurou na primeira epístola, capítulo 15. Se nós não cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Se a gente não crê que Jesus ressuscitou, nós somos, é falsa a vossa fé, ué. Uma vida falsa. Mas assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós temos a esperança dos que em Jesus dormem. Você irmão, vou falar a palavra e você vai entender. Você já parou para imaginar que confusão vai ser na hora do arrebatamento da igreja, quando a trombeta soar? Confusão que vai ser no cemitério? O osso juntando com o outro, o osso e aquele trem, aquela confusão toda, num túmulo que tem 3 ou 4 que foi sepultado, família, um era crente, outro não era, só vai ser transformado num corpo glorioso, o corpo do salvo. Vai sobrar osso para trás, aleluia, e os que morreram em Cristo, ó, o mar devolvendo os mortos. Se eu ser alegrado, digo pelo menos um amém. O mar devolvendo os mortos, o fogo devolvendo os mortos, os túmulos devolvendo os mortos. Vai ser um negócio pelo poder da sua palavra, ao soar da última trombeta. Uhum. Deixa eu pegar o raciocínio do pastor Alexandre. Para o mundo, quando ressuscitar os mortos, não vai ser muito de assustar, porque tem gente que morreu 200 anos atrás e ninguém conheceu, então não vai sentir falta. Agora, a maior testemunha vai ser de quem estiver vivo, porque tem 10 num lugar, 5 é salvo, 5 não é. Os não salvos vão olhar e dizer: cadê? Só pano para o chão, relógio para o chão, sapato para o chão, e o corpo glorificado sendo... Aleluia. Aí não vai ter como dizer, né? Você já viu atrás de alguns carros escrito assim: em caso de arrebatamento esse carro ficará desgovernado? Alguém já viu isso? O camarada está dirigindo um carro aqui, não é verdade? O arrebatamento aconteceu, o carro vai ficar desgovernado. E se for 2 pilotos de avião crente? Eu estava voando outro dia de Belém, de Brasília para Belém, um voo de umas 3 horas. Aí estou lendo a Bíblia dentro do avião. Estou lá lendo, aí passou o comissário de bordo, olhou assim, um Cleí, falou assim: essa Bíblia, que tradução que é? Eu falei: não, essa aqui é corrigida e tal. Tal, eu tenho uma assim, assim, assim. Ele falou: eu tenho uma, não sei se é NVI. Tá. Aí começamos a conversar, eu vi que ele era crente. Ele falou: pastor, o senhor acredita que tem empresa aérea que não contrata 2 pilotos crente? Entendeu ou não? Se tiver 2 pilotos crentes, o arrebatamento aconteceu, o avião cai. Se tiver um crente, sobe, o outro pousa. Aleluia. Cadê? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Numa cama o marido está crente, está em comunhão. Não estou falando só crente não, está relacionando com Deus, a mulher também, os dois vão embora. Se um tiver bagunçado, o outro tiver crente, um sobe, o outro fica. Filho, você vai procurar os meninos que são inocentes, né? Cadê os meninos? Sumiu. Cadê minha mulher? Aí eu vou procurar na rua. O outro está lá procurando também. Rapaz, minha mulher saiu de manhã, eu não vi lá em casa, os meninos saiu tudo. Eles devem ter ido para a oração, deve estar tendo consagração lá na sede. Consagração na sede? Um monte de gente na porta da igreja perguntando assim: rapaz, a mulher sumiu lá, não sei o que, tem alguém que tem a chave da igreja? Aí tinha um desviado com a chave da igreja. Tinha a chave da igreja, mas estava desviado. Abriu a igreja, entrou, eu para o lado, não tem ninguém orando. Um olha para o outro e diz assim: rapaz, estou com medo de falar o que eu estou querendo falar.
O outro falou: eu também estou. Eu estou achando que ele voltou. Aí tem uma Bíblia aí? Tem. Vamos ler um versículo? Porque Deus amou muito a... Não, esse versículo está bom não. Vamos ler o outro. Deus amou muito a... o Senhor meu pastor... Não, também está bom não. Vamos cantar um hino? Foi na cruz. Esse hino está ruim. Não vai ter hino bom, não vai ter versículo bom. Porque a atuação do Espírito Santo vai ser diferente. Aí alguém olha para um lado e diz: olha, eu tenho uma notícia para vocês. O pior para nós aconteceu e o melhor para eles aconteceu. Nesse momento, a rede de esgoto de televisão, todos os canais de televisão vão começar a noticiar: acidentes acontecem na via não sei o que, avião cai não sei onde, desapareceram centenas, milhares de pessoas da Índia, da China, da Coreia do Norte, onde não pode ser crente, desapareceram pessoas para todos os lados. E aí vai aparecer alguém dizendo: é ele que voltou. Enquanto isso, a igreja vai estar já contemplando a face bendita do Mestre. E ele vai olhar para a igreja e vai dizer: valeu a pena eu morrer por eles. A noiva é bonita demais. Isaías 53: ele verá o trabalho da sua mão e ficará satisfeito. Essa semana eu estive lá em Itaparuba, na casa do meu genro, da minha filha. Ele fez uma casa bonita na entrada de Itaparuba ali. E eu vi: ô Gualtinho, ficou tão bonito sua casa, né, Fernando? Que benção e tal. E ele falou: é, senhor Jânio, foi muita luta, muito trabalho, né, e tal, e tal, e tal, e tal. A pessoa vê o fruto do trabalho dele e dá um gozo, não é verdade? Jesus vai olhar o fruto do trabalho dele, que é a igreja, e vai dizer: valeu a pena. Aqueles que foram roubados pelo pecado em Gênesis 2 e 3, agora estão comigo para todo sempre, de eternidade a eternidade. E eu queria falar um negócio com você esta manhã. Eu quero te encontrar lá. Eu não quero que fique ninguém para trás. Eu quero te encontrar lá. Vamos concluir, irmãos. 9. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Ponto 3. Como essas heresias se revelam hoje? Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons. Os mormons. Interessante, irmãos. Eu vou falar porque é público, não estou atingindo ninguém. Os irmãos já ouviram falar nos mormons, né? Aqui em Ipanema não tem. Essa igreja tem um nome até bonito, né? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles têm Ipatinga, cidades maiores, tem Ouro Branco, tem Belo Horizonte, tem Vitória, não é verdade? Eles são fortíssimos nos Estados Unidos, naquela cidade onde tem aquelas Olimpíadas de Inverno, Salt Lake City, no estado de Utah, Salt Lake City, né? Eles são fortíssimos. A fundação dos mormons, eles não creem que Jesus veio em carne, ok? A igreja da unificação ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Dizer que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo é querer dizer que ele foi gerado pelo sêmen de José, né, por um contato de um homem e de uma mulher. E nós defendemos e cremos que ele foi fruto e obra e graça do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que colocou no ventre de Maria o sêmen eterno, né? Ele não foi gerado, a igreja da unificação ensina que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto, esse herege aí, e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. O que está escrito em Isaías 7,14? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e colocarão o seu nome de
Emanuel, Emanu conosco, El, abreviatura de Elohim, que quer dizer Deus. Então Emanuel significa Deus conosco. Muito bem. Isaías 7,14, o seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, 18 ou 20, o anjo Gabriel disse a Maria. O que o anjo Gabriel disse a Maria? Descerá, vamos juntos, 1, 2, 3. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1, 35. O que a Bíblia diz também? Que José não a conheceu até quando? Até que Jesus nasceu. Posso falar um negócio com você? Você vai concordar comigo? José foi um homem muito crente. O camarada está noivo. Como é que é? Sim. Ah, tá. Eu vou chegar aí. Boa, Alexandre. Irmão, o camarada está noivo. Comprometido para casar. Comprometido para casar. De repente a mulher dele aparece grávida. Ô Zé, queria falar com você que eu estou grávida. Ah, mas como assim? Você é minha noiva? Não, apareceu para mim um anjo e falou que eu vou conceber do Espírito Santo. Espírito Santo? O quê? Sabe o que a Bíblia diz? O anjo apareceu para ele também e falou: não negues em recebê-la como sua mulher, esposa, porque o que está nela, aleluia, o que está dela não é do homem não, opa, o que está dela veio de cima. Aleluia. E sabe o que ele tentou, irmãos? Ele intentou deixá-la secretamente para não macular o nome dela. O camarada preferiu puxar a culpa para ele, como o pastor Alexandre falou aqui. Mas irmãos, esse homem foi um homem tremendo. E outra coisa, não é a primeira vez que o anjo fala com ele não foi só uma vez não, tá? O anjo falou com ele para não deixar. O anjo falou com ele para fugir para o Egito. Falou com ele para voltar do Egito. E ele vai obedecendo essas direções todas, irmãos. Homem crente, tá? Tinha intimidade com Deus. Não vem com história não, que ele tinha intimidade com Deus. Tá certo? Amém? Aí, irmãos, vem o grande problema, com todo respeito aos católicos, vem o grande problema, porque eles não creem que Jesus teve, né? Que Maria teve mais filhos, né? Eles dizem que a Bíblia diz que irmãos de Jesus eram os primos, os discípulos, né? Mas a Bíblia por várias vezes, em João 7 diz, os irmãos dele disseram, vão para Jerusalém para a festa? Ele falou, não vou agora não. A Bíblia diz, porque nem os seus irmãos acreditavam nele. Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. Aí Jesus disse, não, meus irmãos, no sentido amplo, são aqueles que fazem a vontade. Mas ali literalmente estavam os irmãos de Jesus. Atos capítulo 1, e estava lá orando, tal, os discípulos, etc. Maria e os irmãos de Jesus. Tiago, que morreu em Atos 12, é o Tiago, irmão de João. O Tiago que escreveu a epístola de Tiago, era irmão de Jesus. Irmão de sangue. Isso ok? Então vamos lá. É tenso, mas é isso mesmo. Para quem não concorda, né? Mas é a palavra de Deus. Vamos lá. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo, o que esses docetistas falam? O heresiarca gnóstico do Egito, chamado Basilides, negava a crucificação de Cristo, dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus, isto é, que o povo considerou que ele era Jesus, aquele que carregou a cruz. Cristo, assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, que é o livro principal dos muçulmanos, o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação.
Alcorão 4, 157. Nas notas explicativas do rodapé nas edições do Alcorão, eles afirmam que uma sósia de Jesus foi levantado à cruz. Isto se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Quem crê nisso, diga amém. Eu creio que você já ouviu falar sobre isso, ou talvez tenha muito tempo que não ouve falar sobre isso, né? É que existem alguns tipos de ressurreição na Bíblia, né? Existe ressurreição de mortos e existe ressurreição de entre os mortos, né? Ressurreição de mortos é o filho da viúva de Naim, ressuscitou, né? Morreu, ressuscitou. No Antigo Testamento ressuscitaram. Agora, aqui está dizendo que Jesus ressuscitou de entre. Ele já estava lá, não é alguém que ele saiu de lá de dentro. E agora eu tenho uma boa notícia para você. Jesus ressuscitou pelo poder do Pai, Jesus ressuscitou pelo poder do Filho, Jesus ressuscitou pelo poder do Pai, Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito e Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder. Pastor, onde o senhor inventou isso? Não, está tudo na Bíblia, está tudo na Bíblia. Marcos, no Evangelho, está escrito aqui, Jesus ressuscitou pelo poder do Pai, Atos 4:10. Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, Romanos 8:11. Ressuscitou pelo seu próprio poder, 1 Coríntios 15:20. Então está tudo provado na Bíblia, que Jesus ressuscitou pelo poder do Pai, poder do Espírito e pelo seu próprio poder. Ok? Muito bem. A confirmação da história, e aí a gente termina, porque o pastor Alexandre deu até 9h40, e os meninos já chegaram aqui, os jovens. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, maior historiador judeu, ele disse que acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Olha aí. O historiador romano Tácito diz que aquele de quem levaram o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Tudo isso provando que a confirmação histórica foi crucificado, ressuscitou, colocado num túmulo, e isso era na época do reinado de Tibério, do governo romano, e no governo do procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, fez o quê? Se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Atos 1:3. Que maravilha, olha aí, vamos lá. Conclusão: as expressões o verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significam uma resposta a esses docetistas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Irmãos, que lição! Fomos até o final, a conclusão. E eu quero que todos se coloquem de pé, por favor, não sobre os pés, que essa frase não está correta. Coloque em pé, ou abra sua Bíblia, 1 de João, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos juntos, João 1:1, e vamos ler primeira epístola de João 1:1. João 1:1 e 1 de João 1:1. Quem achou João 1:1? Primeiro, eu vou deixar você já procurar e deixar o dedinho dentro da Bíblia, que nós vamos ler na sequência. O que está escrito em João 1:1? 1, 2, 3. No princípio era o verbo.
Muito bem. João aqui está mostrando o Cristo na eternidade. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Agora, 1 de João 1:1. 1, 2, 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos. Não, vamos de novo que eu enrolei aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então João mostra ele na eternidade, mas mostra tocando nele. Com todo respeito, não toque no ombro de uma pessoa que está do seu lado assim, só para que assim. Diga para ele assim: Jesus teve um corpo igual ao seu. Diga agora para ela assim: a única diferença é que ele não pecou. Aleluia. Quantos estão felizes com esse Cristo aqui esta manhã? Então levanta suas mãos aos céus e vamos dar uma palavra de oração. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Não, está pouco. Bendito seja o nome de Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Emanuel, Deus conosco. Como é bom sentir a tua presença neste ambiente, Jesus. Como é bom ver essa casa bem cheia de servos e servas do Senhor, que se deslocaram para aprenderem da tua palavra de um assunto tão glorioso, meu Pai. Mesmo aqueles docetistas que querem dizer que o Senhor não se manifestou em carne, nós dizemos em alto e bom som nesta manhã, nós dizemos para o mundo inteiro ouvir aqui pela internet, Senhor, aleluia, de que o Senhor tornou-se homem, tomou a nossa natureza. A única diferença é que não pecou, Senhor. O Senhor viveu, aleluia. O Senhor comeu, o Senhor andou, o Senhor cansou, o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou no terceiro dia, e o Senhor voltou para o céu, mas o Senhor deixou uma promessa de nos buscar, e nós estamos aguardando. Pode ser antes de terminar essa escola bíblica dominical, pode ser o fim da nossa vida aqui na terra e a continuação na eternidade. Nós estamos felizes por ter um Cristo tão maravilhoso como este. Como o Senhor está vivo, Senhor, eu quero pedir também em favor dos irmãos, dezenas de irmãos que nos acompanham na internet, Senhor. Alguns estão pedindo as orações. O Senhor conhece a necessidade de cada um em particular, Senhor. Repreenda toda enfermidade, toda dor, alguém que está com dor nas costas, nas pernas. Repreenda esse diabetes maldito, Senhor, esse colesterol, Senhor, queima esse problema no coração, nos rins. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Tu és poderoso, eterno. Eu oro e abençoo a vida de cada um dos irmãos, dos que estão perto e dos que estão longe, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentam e vamos nos despedir aí, Marcos, dos irmãos que estão na internet. À noite, o culto vai ser transmitido. E quem sabe nós vamos voltar a falar desse Cristo maravilhoso, porque não esgota, né? Esse não esgota o assunto dele, não. Tá bom? Que Deus abençoe a todos os irmãos de uma maneira muito